بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الصادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر نسبه الطاهر الشريف. Respeitosos irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostava de partilhar convosco hoje uma passagem extremamente importante para tentarmos extrair desta passagem algumas respostas que todos nós, quase todos, buscamos. O mundo hoje, principalmente o mundo islâmico, isto é, as pessoas cumpridoras da religião islâmica, as suas queixas vêm crescendo, as suas reclamações, principalmente naquilo que, ou no concernente às dificuldades financeiras. O homem diz: eu faço 5 salates diários, não falho quase nenhum, eu faço o pouco que eu consigo de caridade facultativa, e alguns que são obrigados a tirarem a caridade obrigatória dizem que eu sou cumpridor da caridade obrigatória. Eu faço, mas mesmo assim as minhas dificuldades financeiras cada vez mais levam a este questionamento, a esta reclamação. O que está acontecendo comigo? O porquê? E muitas das vezes essa tem sido a pergunta comum: por que eu? Por que aquele que não está fazendo nada da religião, a sua vida está boa e a minha não? Bem, em primeiro lugar, meu amado irmão, minha querida irmã, é necessário todos nós termos na nossa consciência que o fato de Allah lhe dar a riqueza, nem sempre isto é símbolo de que você está bem com Allah. O fato de Allah dar-lhe a pobreza, nem sempre isto é símbolo que você não está bem com Allah. Não é a pobreza e nem é a riqueza que identifica o seu estado com Allah. Porque algumas pessoas são dadas estas riquezas e o bem-estar que todos nós almejamos material como, digamos, uma âncora. Isto é, como se fosse um fenômeno que pode lhes levar até aquilo que é a destruição, a autodestruição. Porque se nós formos a olhar pela história, nós encontramos um homem que viveu no tempo de Faraó do Egito, Faraó do tempo de Moisés, Faraó do tempo de Nabi Musa, que este homem era chamado como Qarun. Na verdade, esses homens opressores, descumpridores das ordens de Allah, eram 3. Era o Qarun, ou era o Faraó, era o Haman e era o Qarun. E Allah, quando nos fala do Qarun no sagrado Corão al-Karim, Allah disse: Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Diz que o Qarun fazia parte da linhagem de Moisés, tanto que Allah proporcionou-lhe uma riqueza abundante, que apenas as chaves para a aquisição das armazéns desta fortuna necessitavam um grupo de gente para carregar essa chave de tanto peso. Aqui os interpretadores do Corão apontam que esse usb aqui é um número ímpar, mas de grupo, praticamente entre 3 a 9, enfim. Mas este homem, a sua fortuna não lhe levou ao paraíso. Este homem, a sua fortuna lhe levou à sua autodestruição. E o Nabi alayhi salatu wassalam, o profeta Ayub alayhi salatu wassalam, foi testado por Allah. O profeta Ayub ficou 18 ou 17 anos acamado, mas era profeta de Allah. Na altura era o mais temente, na altura era o mais cumpridor, porque ele era o profeta, era o carregador da mensagem de Allah.
Portanto, era o mais próximo a Allah, era o mais amado a Allah, mas Allah lhe fez perder tudo. Portanto, esta comparação que o mundo hoje faz entre... porque o mundo hoje quer a automaticidade, vamos lá, quer as coisas automáticas. Este resultado automático não deve ser feito nesta reflexão que tudo bem que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, aquele que temer verdadeiramente Allah e Allah dar-lhe uma subsaída, dar-lhe saídas da vida, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, e tanto que sustentar-lhe de onde ele menos espera. Tudo bem, mas este critério de sustento depende de Allah. Allah é quem sabe a quem vai dar e a quem não vai dar. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, explicava que existem pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu riqueza e este é o motivo deles temerem Allah. E existem as pessoas que, essas mesmas pessoas, se Allah não lhes desse a riqueza, seria o motivo da sua desobediência a Allah. E existem pessoas que, na base da pobreza, eles são mais obedientes a Allah, que se essas pessoas fossem dadas a riqueza, as mesmas seriam desobedientes às ordens de Allah. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, a analogia não pode ser feita desta natureza, porque Allah subhanahu wa ta'ala, como inicialmente aqui estava falando, o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele casava com uma mulher ricaça, ele casava com uma mulher rica. E chegou uma altura em que Allah subhanahu wa ta'ala, toda a fortuna foi-se. Não significa que ele não era mais amado a Allah. Então, e o Nabi alayhi salatu wassalam diz no hadith de Mus'ab, hadith é nos trazido por Mus'ab ibn Sa'id, através do seu pai, que ouviu o Nabi alayhi salatu wassalam a dizer. Hadith encontramos no compêndio de Imam At-Tirmidhi e Ibn Majah, é autenticado por Imam Al-Albani, rahimahullah. Este hadith aponta também uma parte importante, que as pessoas são testadas de acordo com o seu nível da fé. Os profetas são as pessoas mais testadas, mais dados à prova mais difícil. Depois vai seguindo o nível de categoria de cada um. Quem mais é cumpridor a religião de Allah, mais testado esta pessoa é. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ankabut: Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Será que as pessoas julgam que só por dizerem que nós somos crentes, Allah deixar-lhes assim, sem lhe pôr-lhes a prova para saber, ou sem lhe pôr-lhes a prova para verificar-se esta sua fé? Não, porque Allah não sabe o que está dentro do nosso coração, mas Allah sabe, mas Allah dá a prova para todos nós também sabermos que esta pessoa, na verdade, de crença não tinha senão a boca. Esta pessoa é persistente na crença, esta pessoa é verdadeiramente crente. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, eu, nesta pequena introdução, queria chegar numa passagem. É preciso fazermos uma reflexão do nosso passado. Às vezes, esses testes, essas provas, essas dificuldades vêm através do nosso passado, são consequências dos nossos maus fazeres, das nossas má-feitorias. Por essa razão que o Nabi alayhi salatu wassalam orientou-nos bastante a cada dia. O Nabi alayhi salatu wassalam, que foi perdoar todos os seus pecados anterior e posterior, pedia perdão a Allah 70 vezes ou 100 vezes. Portanto, o tauba constantemente, o arrependimento, o pedido de perdão a Allah, istighfar, isto é muito bom. Então eu dizia que um homem chamado Ibn Sirin, rahimahullah, Ibn Sirin foi um homem que viveu numa época muito boa. Primeiro, Ibn Sirin era grande alim, era grande sábio, rahimahullah. Em segundo lugar, Ibn Sirin, para além de ser sábio, e ele foi mais conhecido como interpretador de sonhos, ele era ricaço, era um homem com bens materiais. O mesmo que está acontecendo consigo, meu irmão, comigo, com muitos de nós, já aconteceu com Ibn Sirin. Só que a diferença entre nós e Ibn Sirin é que Ibn Sirin
sabia que estas dificuldades, ou esta dita dificuldade, é consequência de um pecado que eu cometera no passado. Meu amado irmão, minha querida irmã, o que aconteceu com Ibn Sirin, rahimahullah, há duas passagens na verdade. Alguns apontam que ele tinha, dentre a sua riqueza, ele tinha, ou o que sumarizava a sua riqueza, era 600 barris de mel. Mel, naquela época. Mesmo agora, 600 barris. E outra passagem aponta que ele tinha uma fortuna de azeite equivalente a 40.000 dirham. Atenção, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. O dirham era moeda usada naquela altura de prata. Na verdade, eram usadas duas moedas. Uma que era dinar de ouro e outra era de prata, dirham. Um dirham, na medida atual, aproximadamente a 3 gramas de prata. Vamos fazer, contabilizem aí, meus amados irmãos, quando alguém é dito que este indivíduo tinha uma riqueza de 40.000 dirham, 40.000 vezes 3 gramas de prata. Subhanallah. O mais importante, o que aconteceu com Ibn Sirin, é dito que um dos recipientes, seja de mel ou seja de azeite, foi achado um rato. E na religião islâmica, um rato, quando entra num recipiente, quando é achado num líquido, então este líquido é proibido o seu consumo. É prejudicial. Não importa digamos assim, apesar que alguns ulamas, alguns sábios, alguns juristas aqui afirmam que dependendo da densidade ou digamos do volume, do líquido, enfim. Mas Ibn Sirin, pelo seu temor a Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, por ele não querer sequer ser julgado em dúvida que ele tinha, em não dar de beber aquele líquido a um muçulmano, uma vez que fora proibido, então ele decidiu entornar tudo. E há narrações mais concisas que dizem que não se sabia, foi tirado aquele rato, então não se sabia, quando se volta, qual dos barris aquele rato foi achado. Então, pela dúvida, ele decidiu despejar tudo, decidiu tornar-se paupérrimo. Na verdade, nem é decidir, ele optou, por temor que ele tinha. As pessoas tentaram lhe chamar a atenção e é narrado que ele mesmo é que ficou confuso, que se foi achado num barril, talvez esse rato teria passado em outros barris ou outros recipientes. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, o temor de Ibn Sirin, rahimahullah, levou-lhe a perder tudo. Temor de Allah. E foi-lhe dito que, olha, esta situação, esta sua decisão levar-lhe à pobreza absoluta. Ele disse, vou preferir ser paupérrimo do que ir responder perante Allah se por acaso der de beber ou vender um desses líquidos a um muçulmano e, na base, uma vez que estamos em dúvida, e talvez ser aquele barril que eu teria tirado o rato e o Islã proibiu. Subhanallah. Qual é a lição, a moral desta história? Esta passagem, história verídica, esta passagem que aponta de azeite, é dito que este valor de 40.000 dirham não pertencia apenas a ele. É comum, cada comerciante é sabido. O que acontece é que cada comerciante sempre leva o produto ali, leva deste daquele e depois vai pagando. E dizem que uma das pessoas que tinha um dinheiro a receber de Ibn Sirin, que era um dinheiro também elevado, um dinheiro, digamos, muito dinheiro, então ele decidiu levar Ibn Sirin para um juiz, a fim de resolver a situação dele. Um homem que era ricaço hoje já é paupérrimo. Como é que ele vai pagar esta dívida? Ibn Sirin sentia-se incapaz de pagar ao ponto de levar-se para a prisão. É dito que ele foi julgado para estar preso. O mais importante é que Ibn Sirin, esta é a parte importante destas nossas reclamações de hoje, meu amado irmão, minha querida irmã. Ibn Sirin disse, jurou que eu sei
que esta situação que estou passando hoje é consequência de um pecado que eu fara há 40 ou há 30 anos atrás. As passagens apontam 40 a 30 anos. A passagem que conta de mel fala de 40, a passagem que conta de azeite fala de 30 anos. O mais importante, o que aconteceu há 30 anos atrás para hoje você vir receber uma consequência de um pecado cometido há 40 anos, há 30 anos atrás? Ibn Sirin disse, Ayartu rajulan, eu humilhei uma pessoa, humilhei um homem, eu tirei a credibilidade de um homem, eu zombei um homem. O que você falou para ele? Disse para ele a muflis, o paupérrimo, o esfarrapado. E por causa daquele pecado, hoje eu sei que esta é consequência do mesmo pecado. Allah me mostrou que a riqueza nada é um piscar de olho, toda ela pode baixar. Hoje eu lembro-me disto, que é uma consequência de um pecado que passou. Por essa razão, meu amado irmão, minha querida irmã, Abu Suleiman Ad-Darani, rahimahullah, ele, depois de ouvir toda essa história, escreveu no seu livro Al-Hilya, no volume 2, ele disse, قَلَّتْ ذُنُوبُ الْقَوْمِ فَعَرَفُوا مِنْ أَيْنَ أُتُوا وَكَثْرَتْ ذُنُوبُنَا فَلَمْ نَدْرِ مِنْ أَيْنَ نُؤْتَى. O povo anterior que tinha fé, sabia analisar as coisas, tinha responsabilidade religiosa, tinham poucos pecados, mas eles temiam as consequências desses pecados. Hoje nós temos muitos pecados, ninguém de nós teme e presta atenção que esses pecados, como diz a lei do retorno, esses pecados vão tarde ou cedo darmos e sentirmos as suas consequências aqui na vida mundana, até antes da vida do além. Portanto, meu irmão, minha querida irmã, não só reclame, mas sim verifique o seu passado. Barakallahu fikum jami'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbal Allah minna wa minkum.